é fazer algumas das descrições do que se trata em relação à liderança. Nós já sabemos o que é a liderança, mas queria sublinhar esse conceito. A liderança é a capacidade de inspirar os outros para uma visão e objetivos comuns. Aquelas qualidades e ações que criam um sentimento de pertença e adesão nos outros, ao mesmo tempo em que incentivam e recompensam a iniciativa e a inovação. É a liderança e é aquilo que os africanos precisam. E vamos também definir a estratégia, porque só ter um líder, mas sem a estratégia, leva ao fracasso. O que é uma estratégia? É um plano de ação concebido para alcançar um objetivo de longo prazo, ou geral de uma organização, quer seja ONG ou outro qualquer. E esta estratégia deve ter um plano, porque se não houver um plano, estão a planear para fracassar. O que é o planeamento estratégico? O planeamento estratégico é, portanto, a tradução da estratégia e da sua visão, objetivos e resultados num roteiro de ações com responsabilidades e responsabilizações definidas. Diz quem é que vai fazer o quê, fazer a monitoração e avaliação do que se está a passar. Próximo slide. E, portanto, a liderança estratégica é uma prática em que os dirigentes superiores e executivos de organizações aplicam vários estilos de gestão para criar ou elaborar uma visão para a sua organização que lhes permite adaptar-se e continuar competitivos e responder ao clima socioeconómico e há 10, 20, 30 anos atrás, as coisas mudaram inevitavelmente e tudo é muito dinâmico atualmente. Um líder estratégico deveria ser capaz de se adaptar para se manter atualizado num plano tecnológico, sociológico e económico. É, portanto, importante que os líderes estratégicos proporcionem um enquadramento para a estratégia de segurança nacional, porque essa estratégia deve atender às aspirações, necessidades e reivindicações dos tempos atuais, porque temos que ver como é que fazemos as coisas e o que vamos fazer nos próximos anos. Não fizermos isso, não estamos a ter uma visão. E também temos que ter uma segurança centrada no povo, que não deve descurar a segurança. Eu lembro-me que a primeira vez que eu vi a palavra segurança era só sobre armas e nunca nos referíamos a este tipo de liderança. Podemos estar armados até aos dentes. Todos os blindados, o poder aéreo, a força aérea, tudo isso, desde que se trata de assegurar a segurança do povo sem disparar uma única bala. É isso que se almeja. Um líder estratégico deve assegurar que há uma estratégia nacional da segurança. E então temos que ver do país em que estão, se tem uma estratégia nacional de segurança. Se não houver essa estratégia, então a liderança estratégica está comprometida. E é muito importante, então, que os líderes estratégicos elaborem uma estratégia que seja englobante, no sentido de que vai
os aspectos centrados no Estado e hegemónicos, mas também o povo. E a segurança será então algo com duas pernas em vez de ser três pernas. Essa estratégia de liderança estratégica deve ter um orçamento com as verbas alocadas, porque essa segurança centrada no povo vai requerer dinheiro, recursos, tanto monetários como humanos. E a segurança sendo um requisito para qualquer desenvolvimento sustentável, sem uma estratégia de segurança estratégica, o desenvolvimento não vai acontecer. Poderá parecer que está a ter lugar, mas não vai cumprir os objetivos porque não há orientação. Por isso é imperativo que a liderança estratégica identifique as ameaças de segurança, tanto localmente e no país, e depois alinhá-la de maneira a evitar situações catastróficas. Como eu disse antes, se não fizerem um plano, estão a planear para falhar como líder estratégico. Essa estratégia é vital para resultados positivos. Vamos ver o papel dos líderes estratégicos, que é para assegurar que a segurança seja sensível aos riscos globais de segurança e ameaças globais também. E nós, ou os dirigentes, têm que ter os seus ouvidos no terreno. Isto é, tem que ter pessoas em lugares estratégicos no terreno para lhe transmitirem o que vai acontecendo em termos de ameaças e riscos. Então, enfoque nessa liderança poderá mitigar as ameaças. Um líder de segurança em relação a alguns desses líderes. Ouvimos histórias disto e daquilo, mas eles têm que planear e as coisas para que elas sejam bem-sucedidas. Por exemplo, se há uma seca no país, eles têm que assegurar que as populações não fiquem sem alimentos. Têm que mitigar o impacto antes da ameaça se tornar realidade. Próximo slide. Essa liderança reconhece que num mundo interconectado, a melhor maneira de assegurar os nossos interesses é compreender e ajudar a assegurar os interesses de outros através de colaboração. Então, há necessidade de colaboração aos níveis regional e nacional e global, porque nós não somos uma ilha. Estamos interrelacionados e interconectados. É isso que um líder estratégico poderia ou deveria fazer. A instabilização em qualquer lugar é instabilização em todos os lugares. Aqui na Zâmbia, em termos de segurança alimentar, desde que uma vez que os nossos vizinhos estejam com fome, vão procurar alimentos em qualquer lugar. Então, a instabilidade em qualquer lugar é instabilidade em todos os lugares. Temos que ter atenção para que coisas como os nossos vizinhos estarem numa situação em que estão alimentados, etc. O nosso primeiro presidente, o Dr. Kenneth Kaunda, e que ele esteja em paz, esse homem foi um líder estratégico que inspirou a paz na sub-região, na região sul e também na África
como um todo. Ele sacrificou-se ao apoiar as guerras de libertação e pelo acolhimento de refugiados. Na Zâmbia, nós tivemos que morrer um pouco, tivemos que compartilhar um pouco com os refugiados da Namíbia, da Angola, de Moçambique, da África do Sul, do Zimbábue e alguns até da Somália. Vieram para a Zâmbia e nós tivemos que recebê-los, não os fizemos sair do país. Como o presidente disse, a insegurança aqui é insegurança em todos os lugares. O mesmo acontece com a estabilidade. Tudo isso nesses mesmos princípios. Um líder estratégico forma alianças estratégicas internacionais para colaborar em questões comuns de interesse, como os problemas climáticos e a segurança humana. No caso das emissões poluentes, não se pode restringi-las ou pará-las, então todos têm que correr o mesmo risco para lidar com essas mudanças catastróficas e climáticas que estão a ter lugar. Tudo isso para assegurar que há uniformidade na maneira como uma ameaça de segurança é abordada. Se for abordada apenas por uma pessoa, não vai levar a nada. As alianças devem ser atingidas através de combinação de recursos e competências para resolver preocupações nas regiões, comunidades económicas regionais, como o SADC, como o Sahel, 5, etc. E esses líderes estratégicos têm que assegurar esses elementos para a segurança. Vamos olhar para, ao analisar as comunidades económicas regionais, elas facilitaram uma integração mais ampla de África aos níveis regional e continental. Essas comunidades económicas regionais estão a atuar em áreas mais vastas como paz e segurança, desenvolvimento e governação. A SADC, por exemplo, estabeleceu objetivos que são conseguir um desenvolvimento, paz, segurança e crescimento econômico, aliviar a pobreza e melhorar os padrões da qualidade de vida dos povos da África Austral e suportar as desvantagens sociais para um desenvolvimento socioeconômico. Há também a paz e a segurança, são requisitos necessários para o desenvolvimento sustentável e uma maior integração regional. Há uma força chamada de Stand-by Force ou Brigade em inglês, que é uma força de atuação rápida e então atuou foi assinado o acordo de Lusaka para esse efeito. Próximo slide. Essa força esses acordos de entendimento têm o objetivo de, com essa força de reação rápida ou construir através de blocos. Isso é algo que foi estabelecido pela União Africana e compreende componentes militares da polícia e civis e todas as regiões em África, as origens de origem e disponíveis para
União Africana. Essas forças de intervenção rápida atuam quando há algum problema para evitar catástrofes. Próximo slide. Temos a Força SADC de standby, composta por membros de vários países. A liderança, portanto, pode ser benevolente e malevolente. Temos o exemplo de Lee Kuan Yew, primeiro-ministro da Singapura, e ele pode ser citado como exemplo de um bom líder, que levou o seu país de obscuridade e pobreza a o grande sucesso que hoje é um grande país hoje que desenvolveu muito. Não surgiu do nada, teve um líder estratégico por trás do sucesso desse país. É isso que a líder estratégico pode fazer. O Hitler teve muito êxito em levar o seu país a uma visão comum, contudo, a liderança dele com a Segunda Guerra Mundial e o maltrato e o massacre de milhões de pessoas. A partir desses dois exemplos, podemos ver que há uma relação entre a liderança, por um lado, e o bem-estar e o desenvolvimento, por outro lado. São essas as referências que temos. Também eu queria lembrar a todos dos nossos heróis, como Mandela. Ele era um líder estratégico também. Uhuru Kenyatta, eram todos líderes como estes, líderes africanos, mas com respeito a um líder militar precisa assegurar que ele tenha não só o treinamento, mas que tenha o preparo, porque se estiverem numa situação de somente ver a segurança centrada no Estado, ele irá falhar. E por aqui termina a minha apresentação. Muito obrigado por escutarem.